pessoal! E aí, vocês estão bem? Espero que sim, né, galerinha? Então, olha só, essa semana nós tivemos nossa avaliação, não é? Para aqueles que não atingiram a nota, eu já vou fazer uma revisão agora do conteúdo, porque na próxima semana nós já vamos estar fazendo nossa recuperação, se assim correr tudo bem, não é? Então, para quem conseguiu atingir a média, que bom, e para quem não conseguiu atingir, vamos tentar agora fazer mais uma revisão desse conteúdo, né? E quem conseguiu, vamos reforçar também com esse conteúdo, né, gente? Então, olha só. O nosso assunto da nossa avaliação foi a África Antiga. Então, nós vimos lá no nosso conteúdo falando sobre o Egito, né? Como se deu a formação do Egito. Falamos sobre a importância do Rio Nilo. Lá na prova de vocês, né? Uma das perguntas era justamente essa, sobre essa importância da formação do Rio Nilo. Da formação das sociedades que viveram no entorno do Rio Nilo, melhor dizendo, como o Rio Nilo ele foi importante para toda essa estruturação dessas sociedades. Ele era importante tanto para a agricultura como para o transporte, não é? Então, ele fornecia muitas, como é que a gente pode falar? Muitas condições para o desenvolvimento dessas sociedades. Então, era isso que vocês tinham que falar. Falar a respeito, né, dessa importância do Rio Nilo para aquelas sociedades que se formaram ali ao seu redor. E aí nós falamos também sobre o primeiro faraó, falamos sobre a importância do faraó. Quem era a figura do faraó? Era aquele, né, que era visto pelos egípcios como representante dos deuses na terra. Então, ele era uma figura o quê? Ele era considerado, né, até um deus, um representante dos deuses, da vontade dos deuses aqui na terra. Então, por isso que para os antigos egípcios, o faraó ele era uma figura tão importante. E aí a natureza e a religiosidade, elas estavam ali, né, bem ligadinhas, bem juntas, porque eles acreditavam que eles eram politeístas, não é? A questão da religiosidade, ela estava presente em vários aspectos da vida dos egípcios, inclusive influenciando em suas relações, relações sociais, todas as atitudes, né, que eles pudessem vir a tomar, elas estavam muito relacionadas a questões da religião e esses fenômenos da natureza, certo? A gente viu também, né, falando sobre a sociedade, falando sobre os trabalhadores, a sociedade cotidiana no tempo dos faraós. Nós vimos, né, como é que estava organizada essas classes sociais, os trabalhadores, quem eram, tinha o faraó e tinha os trabalhadores, e dentro dessa categoria dos trabalhadores, nós vimos que também tinha uma divisão. Que divisão era essa, pessoal? Vocês se lembram? Tínhamos os escribas, os militares, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Os escribas eram aqueles, né, que estavam no nível mais alto da sociedade, então eles trabalhavam com o controle dos alimentos, da produção, certo? Eles eram cargos de confiança. Tinha os militares, que eram responsáveis o quê? Proteger a população, né, e os limites do território do Egito. Tinha os trabalhadores urbanos, que eram aqueles que trabalhavam nas cidades, né, que exerciam algum tipo de comércio, podiam ser joalheiros, podiam ser sapateiros, ferreiros, oleiros. Então, esses viviam na cidade, na zona urbana, exercendo essas funções. E tinha os camponeses, né, que representavam a grande maioria da sociedade egípcia daquela época, né, que eram os responsáveis pelo cultivo do alimento, pela agricultura, certo? Falamos também sobre a vida após a morte, vocês estão lembrados? A gente, inclusive, né, dedicou uma aula inteira para esse tema, dessa importância dos egípcios, que eles davam essa importância para essa ideia da vida após a morte, onde eles acreditavam, não é, que eles
teriam, né, uma vida após aquela que eles estavam vivendo aqui em terra. E isso estava, né, cercado por todo um ritual, não é, realizado por eles, que hoje nós chamamos de múmia, o processo de embalsamento e de mumificação daqueles que morressem. Então, quanto maior era o cargo, a ocupação, o nível dentro da sociedade que aquele indivíduo que viesse a falecer ocupava, mais pomposo, maior seria, né, esse ritual de sepultamento desse indivíduo. Então, vocês viram aí na página 73, não é, que as pirâmides, elas não eram moradias como alguns acreditavam, né, que na verdade eles eram túmulos, né, onde essas pessoas eram enterradas, principalmente os faraós, né. O faraó era quem tinha, né, uma das cerimônias mais pomposas junto ao corpo dele, depois de passar pelo embalsamento, todo aquele processo, era colocadas grandes riquezas. Inclusive, pessoal, uma coisa que a gente não tinha comentado antes, é por isso que as pirâmides, ao longo de toda a história, elas foram muito saqueadas, porque existiam muitas riquezas lá dentro. Inclusive, existem aquelas lendas, né, das maldições dentro das pirâmides, como uma forma de proteger aquelas riquezas que ali estavam, certo? Vimos falando também, né, sobre o reino do Cush, os cuxitas, e falamos sobre as Cândices, as mulheres que tinham tanta importância, né? Essas mulheres da família real que tinham grande poder de decisão, tinham grande importância e destaque nessa sociedade egípcia, né? As rainhas mães, nós falamos sobre isso também, né, gente? Então é isso. Essa semana eu não vou passar atividade para vocês. Essa semana eu vou pedir que vocês estudem, reforcem a leitura desse conteúdo, que vocês entrem em contato caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse conteúdo para recuperação da semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer essa leitura desse conteúdo, estudar, reforçar aí, não é? Tudo isso, para que na próxima semana a gente possa fazer nossa recuperação. Então, é isso, pessoal. Beijinhos, se cuidem, tá certo? E entrem em contato.